para bater, para marcar aquele lado do Flamengo. Isso. E o Igor Julião foi para o meio-campo e acabou fazendo esse golaço, como eu disse, o primeiro. A gente vai até ver o gol de novo. Foi um golaço, assim. Embora tenha tido, como o Paulinho lembrou, ou o Lino falou, da bobeira ali do meio-campo ali, né? Do João Gomes e do PP, mas o Igor não desistiu da jogada e acertou um gol que o Fla-Flu assina, né, Paulinho? Pô, só assina, né? E é o que vai importar aí, no caso do confronto, é, no final, o resultado. O fato do Flamengo ter tido a maior parte do tempo o controle do jogo, ter criado muito mais oportunidades, ter sido superior ao Fluminense. Nessa segunda-feira, o que se falará é do resultado. O desempenho de um lado e de outro. Agora, foi a estreia do Roger à beira do campo, como técnico do Fluminense, em alguns momentos muito irritado com o comportamento da equipe. Teve uma hora, inclusive, que deu para perceber ele simplesmente dizendo assim: nós estamos fazendo exatamente o que o Flamengo quer. E aí é bom para ele também poder observar. Ele tem aí 2 semanas de março, o sorteio da Libertadores é dia 9 de abril, a fase de grupos começa no dia 20, tem um tempo razoável para ele poder conhecer os jogadores. O Fluminense já tem uma base, e aí aproveitar quem ele achar que pode ser interessante para esse Fluminense em 2021, né, Eric? Exato. Agora olha essa, Lino, Paulinho. O Fla-Flu unificou a história do confronto agora, né? A gente então, a partir de agora, como são os grenais, as diretorias unificaram também para a gente ter os Fla-Flus sendo numerados. Então esse foi o número 431 na história, 158 vitórias do Flamengo, 139 empates e agora 134 vitórias do Fluminense. Aí eu estou vendo aqui na internet, o Vinícius Toledo, um torcedor do Fluminense, mandou o seguinte. Olha, ouve essa, Paulinho. Fla-Flu em 2021. No profissional, Fluminense 2, Flamengo 1. Foi o segundo turno do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo do ano. E agora Fluminense 1, Flamengo 0. Ou seja, 2-0 em vitórias no profissional. Sub-20, Fluminense 3, Flamengo 1. Sub-17, Fluminense 6, Flamengo 1. Fluminense 3, Flamengo 0. Ou seja, em 2021, 5 vitórias e 15 gols do Fluminense em Fla-Flus variados. Ou seja... Sabe o que isso quer dizer, diria o Tadeu Schmidt? Muita coisa. Muita coisa, né, Paulinho? É uma freguesia, uma senhora freguesia, né? Como é que você fala, Paulinho? Freguesia de papel passado? Não? Freguesia de papel passado, firma reconhecida e colocada em moldura. E é isso que vai importar para o torcedor. Claro. Não adianta você chegar para o torcedor, mas ontem deram o primeiro chute a gol, foi no segundo, não. O torcedor não vai querer saber disso. É um processo de confiança. É claro que eu vejo essa rivalidade Flamengo e Fluminense, acho que é uma rivalidade muito interessante, porque, diferentemente do que acontece na história recente do futebol carioca, dos confrontos do Flamengo com o Botafogo e do Flamengo com o Vasco, com o Fluminense parece sempre que tem um engasgo, né? Com o Botafogo e com o Vasco, o Flamengo, a coisa flui de uma maneira mais natural, mas com o Fluminense tem sempre um engasgo, tem sempre um soluço, digamos assim, e isso para conversa saudável entre torcedores é sempre muito bom, né? A gente estava falando há pouco da falta de confiança do Luan, que foi contratado para ser um grande jogador do Corinthians, liderar um time. A gente tem no Fluminense o Ganso. A gente pode traçar um paralelo entre a situação do Luan no Corinthians e do Ganso no Fluminense, Lino? A gente pode sim, porque a situação é muito parecida. O Ganso vai ter aproveitamento esporádico dentro do elenco do Fluminense, não tem como. Hoje o Roger tentou colocar o Ganso, aliás, já tentaram tudo com o Ganso no Fluminense. Quase como um falso 9, muito próximo do centroavante. Você lembra quando o Alex estava encerrando carreira e foi para o Curitiba? E o Alex jogava flutuando. Assim, Alex, você vai jogar daqui até aqui. Quando o time tiver a bola, o time passa da sua linha e você constrói. Quando o adversário estiver atacando, você sobra no ataque para você não ter que marcar. Mais ou menos isso. O Ganso não tinha que marcar, ficava flutuando com posse de bola do Flamengo. Na hora que o Fluminense tinha a bola passava por ele. Mas não acontecia nada. O Ganso continua sendo aquele jogador moroso, pouco criativo, e a gente só espera isso dele, que ele seja criativo, nem isso ele está conseguindo. Ele foi até substituído e ele tem contrato até dezembro de 2023. Enfim, foi um investimento alto do Fluminense na contratação do Ganso, assim como foi alto também o investimento, né, Paulinho, do Flamengo no Michael, em torno de 7 milhões de euros.
e ele foi a revelação do Campeonato Brasileiro de 2019 e não aconteceu no Flamengo também, né? Pelo contrário, né? Quando ele foi contratado pelo Flamengo, que inclusive o Palmeiras estava na corrida para tentar contratá-lo, muita gente achou que o Flamengo tinha feito uma excelente contratação pelo seu desempenho com a camisa do Goiás. Agora, a impressão que eu tenho é que o modelo de jogo do Flamengo, aquele modelo em que o Flamengo está sempre atacando, pressionando o adversário na saída de bola, o Flamengo é um time naturalmente ofensivo. Foi com o Jorge Jesus, passou por um período de oscilação com o Domenech, mas voltou a ser de uma maneira mais acentuada na última fase do trabalho do Rogério Ceni, e aí me parece que o Michel ainda não conseguiu se encaixar nesse esquema. Me parece às vezes que ele é um jogador que pode vir a render mais com uma equipe ou com um modelo de jogo mais retraído, e essa equipe vai trabalhar com a transição, o contra-ataque, de uma forma mais rápida. E aí, quando acontece uma situação que o Lino observou agora muito bem com aquela faz, Michael, ele não faz, a confiança também não se estabelece no jogador. Então vai ter que existir um entendimento ali sobre a melhor maneira de aproveitá-lo, mas até agora é uma contratação que não deu a resposta desejada. Você acha, Lino, que talvez, no caso do Ganso é mais difícil, né? Mas assim, do Michael talvez fosse para o clube, para o Flamengo tentar emprestá-lo para conseguir recuperar parte do investimento, assim, porque quando os titulares do Flamengo voltarem, como observou o Paulo, as chances vão diminuir. Ele vai ter menos oportunidades, provavelmente, né? Então, talvez, para tentar recuperar parte desse investimento que foi muito alto para os padrões brasileiros, 7 milhões de euros, hoje o euro a 7 é 49 milhões de reais, é muito dinheiro, né? É, uma herança do Jorge Jesus, né, que não podia ter acertado em todas também, ou pelo menos no modelo de jogo talvez servisse dele, não está servindo agora. O noticiário do Flamengo fala, o dia a dia do GE que a gente acompanha, na possibilidade de o Flamengo contratar um outro atacante de velocidade. Isso estaria mapeado, né? Se está mapeado um outro atacante de velocidade é porque o Michael não vai servir, vai sobrar. Agora você vai deixar onde o Michael? Em mais uma equipe do Campeonato Brasileiro? Não vai jogar contra o Flamengo, mas em mais uma equipe do Campeonato Brasileiro? Daqui a pouco o Flamengo está reforçando todo mundo. Dinheiro no banco é bom, mas não nesse banco de reserva, né? É bom agora, no banco. Eric... Bom é vender, né? Se conseguir. Fala, Paulinho. O nosso ex-companheiro, Muricy Ramalho, no tempo que trabalhava com a gente, volta e meia, ele dizia uma frase que eu acho perfeita: técnico não pode desistir de jogador. Então, eu acho que cabe ao técnico tentar entender como, se por acaso, porque o valor do Michael é muito alto, se por acaso o Flamengo não encontrar uma maneira de negociá-lo, como ele pode ser útil ali. E é uma situação bem diferente da do Ganso. O Ganso eu não sei se vai ser possível fazer com que ele renda o desejado ou o que Paulinho, nós imaginamos. Diga. Paulinho, tem uma outra frase boa também, você que gosta de frase, aquela famosa: o jogador que não é tão bom, tira do elenco, porque se você deixar, uma hora você vai acabar tendo que usar, né? Sim, é verdade, é verdade. Agora, a situação do Ganso, a perspectiva, o Lino observou hoje, o Roger, na sua estreia, deve ter pensado, conversando com a comissão técnica, não, vamos botar ele, quando o time estiver sem a bola, ele fica posicionado nesse espaço aqui. Recebeu a bola, ele vai organizar, e nada aconteceu. Esse é um problema, quer dizer, e aí? O que faz? São perspectivas diferentes. Eu acho que o Michael ainda pode ser muito útil, ou no Flamengo, ou em algum outro clube que de repente até consiga explorar mais o seu potencial. O mesmo eu já não vejo no Ganso. Bom, o Ganso, problema do Roger, que hoje estreou, como a gente vem falando no Fla-Flu. O Roger tem uma escrita bacana, sempre que ele estreia, ele não perde. No Palmeiras, no Bahia, no Grêmio, no Atlético Mineiro, enfim. Hoje botou mais uma estreia vitoriosa na conta. E ele, depois do Fla-Flu, no Maracanã, deu uma entrevista coletiva, a gente separou um trecho, vamos ouvir. Boa noite. Perfeita avaliação. Eu também preciso, nesse momento de chegada, conhecer os atletas dentro do campo, né, nas suas principais virtudes, né, nas suas principais características. Né, eu optei como estratégia desse jogo, buscar uma equipe equilibrada,
mas que pudesse ter velocidade nos contra-ataques. O fato da gente não conseguir, sobretudo no primeiro tempo, encaixar o time de marcação, as amplitudes do Flamengo, que uma equipe muito bem treinada do Maurício, fez com que a gente, quando retomasse a bola, não conseguisse conectar os nossos jogadores de velocidades mais à frente, né, com a figura do Paulo Henrique, do Ganso, né, fazendo essa conexão com os atacantes. Sofremos com o volume de jogo do Flamengo, porém conseguimos dentro da área defender bem a nossa meta. Então, eu disse, claro, e uma equipe que, muito embora mais experiente, né, com jogadores que tem mais rodagem, mais minutagem em campo, também precisa de entrosamento, né, para que consiga render bem, né? E embora esse time mais experiente, nós tivemos 4 dias de treinamento para colocar em prática num jogo contra uma equipe mais jovem, é verdade, né, mas muito bem treinada, com seus mecanismos já muito bem estabelecidos, e a prova que conseguiu inúmeras vezes, quando entrou para dentro do nosso campo, nos pressionar mais alto, conseguiu chegar em jogadas dentro da sua característica de linha de fundo, mas no futebol a gente sabe que não existe resultado injusto, né? Vence aquele que consegue, dentro dos 90 minutos, finalizar as oportunidades que criou, e a gente que finalizou, né, com um belo chute de longa distância do Igor, né, numa posição que ele também consegue fazer mais à frente. Então foi importante vencer na estreia. Jogo tenso também para o treinador, né, que está chegando e fazendo as suas observações para que a gente consiga ajustar essas questões todas, né, para o andamento do campeonato. Obviamente, o trabalho do Roger não se limita ou não vai se limitar ao Campeonato Carioca, nem essa fase de classificação. O Fluminense conseguiu estar na fase de grupos da Libertadores e por isso ele ganhou esse tempo para trabalhar. Então é pouco a pouco, assim como o trabalho do Rogério Ceni também vai começar nessa segunda-feira, às 9 da manhã, quando os jogadores que participaram da conquista do título brasileiro se reapresentarem. São trabalhos ainda em começo, né, de temporada, né? A gente pode falar isso. Embora a temporada tenha entrado uma dentro da outra, mas a gente sabe que a temporada é muito longa ainda. O Rogério Ceni, inclusive, antecipou um pouquinho das férias, participou lá de 2, 3 dias no Ninho do Urubu, esteve hoje no Maracanã também, em uma das cabines acompanhando o jogo. E, Paulinho Lino, uma notícia que surgiu no início da noite, foi trazida inclusive pelo nosso companheiro de ofício hoje, o Djalminha, que trabalha na ESPN, ele levantou a possibilidade de o Arrascaeta não se apresentar amanhã, né, nessa representação a qual eu me referi, por problemas financeiros e brigas com o staff do Arrascaeta, alguma dívida. O Flamengo soltou uma nota oficial agora, dizendo que realmente o Arrascaeta não vai se apresentar, mas porque ele foi liberado pelo Rogério Ceni para atrasar em um dia essa reapresentação por razão da pandemia, porque os voos estão reduzidos no Uruguai para cá e ele não conseguiria vir amanhã ou hoje à noite, ou na sexta-feira ou só na terça-feira, quando ele vai se apresentar. Então, o Rogério liberou para que ele ficasse sábado e domingo e voasse só na terça-feira para o Rio de Janeiro. Então, essa é a notícia oficial do Flamengo, de que houve um acerto entre Arrascaeta, Rogério Ceni, direção de futebol, por conta desse problema do pouco número de voos do Uruguai para o Brasil, mas o nosso companheiro, o Djalminha, trouxe também uma possibilidade de problemas entre o staff e o... Mas isso não desmente o que falou o Djalminha? Não. Em tese não, só fala da viagem. Só fala da viagem, né? Uhum. Então, eu até mandei uma mensagem para algumas pessoas que aqui ainda não me responderam se existe mesmo esse problema financeiro com o staff do jogador, enfim. A gente vai aguardar os próximos dias aí, o Arrascaeta poderá esclarecer melhor, né, Paulinho? Pois é, mas fica claro, por exemplo, que o Arrascaeta não se envolve em nada nessas questões. Eu me lembro que quando houve a negociação da saída dele do Cruzeiro para o Flamengo, me parece que o Arrascaeta delega mesmo, ele confia plenamente nos gestores da sua carreira e se o Djalminha aí traz uma informação sobre os gestores da carreira do Arrascaeta e o Flamengo, na nota divulgada agora há pouco, não menciona essa questão apenas de que há realmente, hoje eu estava lendo uma entrevista de um executivo de aviação, dizendo que realmente o Brasil hoje, a percepção que se tem de voos para o Brasil e de voos saindo do Brasil, uma percepção preocupante pela maneira como a questão da pandemia
está sendo tratada no Brasil, tudo bem, isso é uma questão. A outra questão sobre a qual o Flamengo não fala na nota é que talvez inquiete a todos, especialmente aos torcedores e ao próprio Rogério Ceni, porque o Arrascaeta eu considero uma figura principal, uma das figuras principais desse elenco do Flamengo. Ele é titular absoluto do time do Flamengo. É isso, vamos aguardar então a apresentação do Arrascaeta, ou se algum dirigente do Flamengo se manifestar, o canal aqui está aberto, a gente, claro, vai trazer a informação mais precisa possível. Troca de passes, dá uma paradinha, a primeira paradinha, daqui a pouco a gente volta com muito mais para você e fique com a gente.